Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda. Eu vou estar aqui, gente, nas próximas semanas, compartilhando com vocês algumas estratégias, dicas do meu dia a dia, tanto na parte das clínicas, como o que está acontecendo com os alunos do curso também, quais são as dicas que mais estão tendo resultados. Então, eu vou estar sempre aqui com vocês, compartilhando dicas para vocês poderem aumentar o faturamento da clínica de vocês, para vocês poderem aumentar a taxa de conversão, né? Porque eu vejo que quando eu passo nas clínicas, isso é muito comum, né? Vocês acabam atendendo o paciente ali, traz do marketing, gasta um dinheiro, só que na hora da conversão, acaba perdendo aquele paciente. Ou quando não perde, acaba fechando só um procedimento menor, ou só limpeza, só restauração. Geralmente, vocês acabam tendo a tendência de fechar a causa principal ali do paciente, né? E aí perde a oportunidade de fechar um tratamento mais completo. E aí, consequentemente, ter um faturamento maior. Então, eu vou estar aqui, né, compartilhando com vocês como é que vocês podem fazer dicas, estratégias de vendas e abordagens para vocês poderem também melhorar o faturamento de vocês. E hoje, gente, o tema de hoje, que a gente vai falar hoje, é sobre um dos pontos principais chaves para você encantar seu paciente. A gente tem aí 3 pontos que são principais, mas hoje a gente vai falar de um desses pontos, né, que a gente aí sabe que vai fazer toda a diferença para vocês poderem fechar o paciente aí, principalmente aquela venda de impacto, né, a venda ali que a gente chama da primeira consulta do paciente de vocês. Então, gente, aproveita aí, ó, aqui embaixo, ó, tem esse aviãozinho. Clica nele aí, ó, aproveita agora, ó, já clica nesse aviãozinho, envia esse conteúdo para 2 amigos seus que você precisa, né, compartilhar essa dica com ele. Então, pode ser seu amigo dentista, pode ser seu amigo que não é dentista, mas tem clínica odontológica e precisa ver essa aula hoje, né? Precisa também melhorar faturamento, melhorar a conversão dele, melhorar as técnicas que ele está usando dentro da clínica, para poder conseguir chegar no resultado final aí, que é, sim, aumentar o faturamento. Então, já manda lá o aviãozinho para o amigo de vocês, tá? Gente, ó, vamos lá, um desafio para vocês agora. Coloca aqui nos comentários, tá? Deixa aqui para mim, ó, e aí no final eu vou ver depois o que vocês colocaram, para eu ir dando dicas para vocês depois. Posso dar dica também para vocês de como ajudar vocês a fazerem isso. Mas deixa aqui, gente, para mim no comentário de vocês aqui embaixo, ó, o que é que vocês gostariam, né? Como que vocês gostariam de faturar na clínica de vocês? E quanto vocês gostariam de chegar aí? Então, Jéssica, eu estou vendendo 20 mil por cadeira, mas eu quero chegar em 100. Então, coloca aí para mim, ó, 100 mil, 100k, 30k, 20k. E aí eu vou dando dicas para ajudar vocês a chegar no faturamento de vocês. Jéssica, eu tenho uma clínica e eu quero chegar nos meus 400k, nos meus 300k. É possível? Sim, gente, é possível, tá? Desde que vocês consigam utilizar as técnicas corretas, tá? Então, já deixa aí, aproveita e deixa aí para mim, tá? Bom, gente, hoje eu vou abordar aqui um tema que, assim, ó, eu entendo que esse tema, ele é totalmente decisivo para você se tornar um dentista referência, um dentista que consiga ter mais pacientes, só que não só ter mais os pacientes ali, ter pacientes que estejam dispostos a pagar pelo seu serviço, porém sem questionar o seu preço. Então, é esse tema que a gente vai falar hoje nessa aula que vai ajudar a vocês a conduzir isso, tá? Então, mais ou menos assim, né? Muitas vezes, muito de vocês, principalmente nos cursos, meus alunos, às vezes eles chegam e me falam assim, Jéssica, às vezes eu fico chateado porque eu acabo passando muito tempo na clínica, né? Ou minha clínica, ou clínica de algum colega, e tem dias que eu chego a passar 12 horas ou mais dentro da clínica, e acabo trabalhando muito e muitas vezes nem tenho ali o resultado financeiro que realmente eu gostaria de ter ou que eu desejo ter ali. Então, gente, se você realmente passa por isso também, e você pensa assim, olha, realmente eu tô lá com a minha agenda muitas vezes com o paciente, atendendo um atrás do outro, mas eu não tô conseguindo ganhar ali o que realmente eu acho que eu mereço, né?
Ou eu tenho lá, estou no meu consultório e eu não tenho pacientes dispostos a pagar por tratamentos mais completos. Aí eu acabo fazendo uma avaliação. Quando eu fecho essa avaliação? Tem dia que eu estou lá no meu consultório e não fecho ninguém, fico lá e não tenho paciente, os custos ali chegando, né? Então, se você tem essa situação, então fica aqui comigo hoje até o final, que eu vou dar uma dica para vocês, né? De como vocês podem fazer. A primeira coisa, né, uma forma que vocês podem aplicar ali, que vai ajudar vocês a melhorarem a conversão sem questionar o preço e, consequentemente, aumentar o ticket médio, tá? Esse tema hoje é voltado para isso, tá bom? Então, fica aqui até o final comigo. E esse tema, gente, a maioria das consultorias, dos meus alunos, eles sempre até acham que sabe, mas quando a gente vai ver ali, não coloca na prática. Então, a diferença da gente saber e colocar em prática vai fazer toda a diferença. Porque às vezes você fala, eu vi do fulano, né? Até acho que dá certo, mas acabo não fazendo no meu dia a dia. Então, eu vou detalhar para vocês uma forma que fique fácil e que vocês consigam começar a colocar em prática na clínica de vocês, tá bom? Então, a gente vai falar hoje um dos 3 pontos chaves que você precisa saber para você poder encantar seu paciente, tá? E como isso vai fazer com que você já feche o tratamento do seu paciente já na primeira consulta. E tratamentos acima de 10 mil reais, que é onde as pessoas eu percebo que tem a maior dificuldade, né? Quando eu tô ali na clínica, eu vejo que a maior dificuldade muitas vezes é fechar sim tratamentos de valores maiores, né? É claro que existem várias técnicas diferentes para vários modelos de negócio, de clínicas, mas a maioria delas sempre vai trabalhar ali para você fazer a venda de impacto na primeira consulta, tá? Porque às vezes a gente fica naquela, o paciente falou que amanhã ele volta. Gente, eu tô aqui há 13 anos, né, nessa parte de vendas, de front ali com os pacientes, essa parte aí de conversão, e eu posso garantir para vocês que eu já esperei muitos pacientes e até hoje não voltaram, tá? Então, por isso que o ideal é a gente ter técnicas para a gente trabalhar, sim, a venda de conversão, tá bom? Então, gente, para quem é novo aqui no meu canal, para quem não me conhece ainda, meu nome é Jéssica Silva, eu sou dentista, sou especialista em técnicas de vendas e comunicação, já trabalho há 13 anos nessa parte de vendas, nessa parte de treinamentos para dentistas e para clínicas, então para recepção, toda essa parte eu faço, e hoje eu tenho uma empresa de consultoria voltada para treinamentos para dentistas, desenvolver a alta performance deles em vendas, em conversão, em aumentar faturamento, ticket médio, e também trabalho com a parte de perícias odontológicas, tá? Então, para quem não me conhece, é isso que eu faço e por isso que eu consigo estar aqui compartilhando com vocês esses meus 13 anos aí de estrada, de vendas, né? E dizer sim para vocês o que hoje está funcionando, o que não está funcionando, porque tinha coisas que a gente usava lá atrás que a gente já não usa mais hoje. As pessoas mudaram o comportamento de compra, né? Então, eu consigo ajudar vocês dessa forma, tá bom? Vocês devem estar aí se perguntando, né? Jéssica, vamos lá. Qual é esse ponto-chave que eu preciso usar para encantar meu paciente, então, né? Qual é? O que eu tenho que fazer para eu poder encantar meu paciente? Gente, o ponto-chave que vocês precisam, um deles só, tá? Porque a gente tem 3, para encantar o paciente de vocês é a estrutura. Então, gente, anotem aí, ó. Primeiro ponto, tá? A estrutura da sua clínica. Ela é extremamente fundamental se você quer fechar o seu paciente sem que ele questione seu preço, tá? Jéssica, é só eu ir lá e montar minha estrutura, ter uma boa arquitetura, né? E vai resolver minha vida? Não, gente, não vai resolver sua vida. Existem várias técnicas, como eu falei. Esse é um dos pontos que vai fazer com que você encante seu paciente. Porém, se você não fizer desta forma, né? Dessa forma que eu vou explicar para vocês, trabalhando a estrutura da sua clínica, você não vai conseguir ter uma boa venda de impacto, você não vai conseguir fechar tratamentos de pacientes mais caros. Por quê, gente? Porque hoje a maioria das clínicas oferece muitas coisas com alguns diferenciais para os pacientes. Então, você tem que se superar
nessa questão. E aí, a primeira coisa que você precisa trabalhar é sim a sua estrutura. Você vai desenvolver vários passos ali, tá bom? Então, gente, para a gente entender um pouquinho, a gente vai explorar na nossa estrutura ali os 5 sentidos que estão relacionados ali com o neuromarketing, que é a nossa visão, o olfato, o paladar, o tato e a audição. Então, na estrutura, a gente consegue trabalhar muito bem esses sentidos, tá? Através de uma experiência que a gente vai entregar para os nossos pacientes, tá? Por quê, gente? Por que que isso é tão importante? Porque é nela que o cliente, ele vai ter, o seu cliente ali, ele vai ter o primeiro contato presencial com vocês, tá? Porque às vezes ele teve o contato ali online, ou ele teve o contato via telefone com a sua secretária, mas é nesse momento que ele pisa ali na sua clínica que ele vai poder definir se realmente tudo aquilo que ele achou que era, né, que ele viu lá nas redes sociais, se é ou não está dentro, né, das expectativas dele, tá? E é nesse momento, gente, que ele tem o primeiro contato com você, é que ele vai ali começando a entender o que está acontecendo ali, né? Se ele gosta ou não do seu atendimento, se ele tem uma experiência ou não legal, para decidir, então, se vai fazer o tratamento com vocês. Por quê, gente? Muita gente fala assim, ó, não, Jéssica, mas o paciente, ele vai decidir fazer ou não o tratamento comigo, dependendo da minha técnica, né? Dependendo do procedimento que eu faço. Então, eu vou falar para ele que eu uso o melhor material, né? E que o meu tratamento é bom, eu sou um bom dentista, e o paciente vai fechar. Não precisa da minha estrutura, não precisa trabalhar nada disso. Gente, não é assim que funciona. E sabe por que não é assim que funciona? Porque quando o paciente ele está ali na sua clínica, nesse primeiro momento, ele não consegue medir ainda o resultado do seu serviço, o resultado que você vai entregar do tratamento para ele. Ele ainda não consegue, né? Ele não consegue medir ali. E aí, o que acaba acontecendo? Como ele não consegue medir ali, muitas vezes ele faz o quê? Ele quer ir para casa pensar, ele vai te dar uma resposta no outro dia, uma série de coisas acontece. Agora, quando você já trabalha, né, um encantamento, né, trabalha toda essa parte que a gente vai falar hoje da estrutura, o paciente, ele começa ali desenvolver e despertar através desses sentidos que você vai ativando a vontade e o desejo de fazer o tratamento com você. E aí começa a ser justificável, tá? O valor que você passa ali para ele do tratamento, tá bom? E aí o paciente acaba fazendo o tratamento com vocês. Então, é por esse motivo que é tão importante vocês trabalharem a estrutura, tá? Porque o paciente ainda não consegue medir o resultado que você vai entregar, tá? E aí, através dessa experiência que ele vai ter, ele vai ser influenciado para poder tomar uma decisão de compra naquele momento, tá? E é isso o que é praticado no marketing, é praticado a todo momento, em todas as lojas, em todos os lugares, para que as pessoas tomem algumas decisões. A gente já falou sobre isso na outra aula, né? E aí, gente, enfim, né? Enfim, como é que vocês acham que deve ser a estrutura física da clínica? Primeiro ponto, né? Vamos começar aí pelo nosso primeiro ponto. A nossa estrutura física. Como que precisa ser essa estrutura física, tá? Então, assim, ó, primeiro ponto, gente, primeira coisa, tá? Precisa vocês terem ou um estacionamento próprio, ou de repente até fazer uma parceria com um vizinho do lado, estacionamento que tenha próximo da clínica de vocês. Por que é tão importante isso, gente? Porque muitas vezes o paciente, ele vai para sua clínica de carro, ou talvez ele não queira ir de carro porque não tem onde parar, não tem estacionamento, ele quer ir de Uber ou de pedir para alguém levar de uma outra forma, né? E aí, gente, se você tem ou não tem estacionamento, vai determinar para o paciente fazer a escolha dele em fazer esse tratamento com você ou não, tá? Então, de repente, assim, olha, eu vou na clínica e aí eu não sei se tem estacionamento, não. Eu deduzo que tem, eu tenho uma parceria. E aí eu vou lá, pego meu carro e fico passando na frente da clínica. Passo uma vez, passo duas, não acho lugar. Muitas vezes é minha primeira avaliação, né? São Paulo, então, que nem vaga tem, que é uma loucura. Você vai passar uma, passar duas, passar três, já estava meio atrasado, e aí passou de novo, atrasou. Aí você fala, quer saber de uma coisa? Não vou, pois eu remarco. Não tem onde parar o carro.
né? E aí você perde, gente, perde paciente. E eu tô falando isso para vocês, gente, porque é o que acontece. Muitas vezes, quando as meninas vão ligar de novo para aquele paciente que não compareceu, eles falam, ai, doutora, até tentei ir, mas aí na hora não deu para parar o carro, eu passei 1, 2 vezes, acabou ali que eu não consegui chegar a tempo. E como é a primeira consulta, eles não se comprometeram ainda com você em fazer um tratamento em si, né? Era só, a princípio, uma primeira avaliação. Então, é por isso que é tão importante vocês terem estacionamento próprio, ou caso não tenha, tentar procurar uma parceria. E se não for possível nenhuma das duas coisas, né? Como é que vocês podem fazer? Vai orientar, né, a sua secretária, né, ou a sua pessoa ali que cuida dessa parte das ligações para você, sua RC, enfim, quem for a responsável, a pegar o telefone e falar lá, olha, seu fulano, aqui na clínica ela fica perto de tal local, tal localização, a gente não tem estacionamento na clínica, mas a gente tem um perto parceria, ou se vocês não tiverem, vocês vão falar, olha, a gente não tem estacionamento aqui na clínica. Então, se o senhor for vir de ônibus, se o senhor for vir de Uber, fica perto de tal lugar. Por quê? Porque o paciente já se prepara, ele já sabe se ele vai pedir para alguém, se não vai, se ele vai procurar outro estacionamento. Então, tudo isso, gente, é muito importante vocês trabalharem na estrutura física, tá? Então, primeiro ponto ideal é que tenha estacionamento próprio, sim, ou parceria, tá? Outra coisa, gente, que hoje, nos dias de hoje, é muito importante para a sua estrutura da sua clínica, tá? É o sistema de segurança com câmera. Por quê, gente? Porque as pessoas se sentem muito mais seguras, né? Quando ela vê ali um ambiente que está ali por câmera, que tem ali, quando não, às vezes tem um segurança, a maioria das clínicas de prédio já tem, mas quando não é clínica de rua, às vezes não tem, mas tem ali o sistema de câmera, eles vêm e falam, bom, aqui é um lugar que eu me sinto seguro. Já remete ali para aquela pessoa segurança. Por quê? Porque está ali no subconsciente, eu olho a câmera, já remeto isso, né? Hoje, quando a gente vê essa referência, a gente já tem isso na nossa mente, tá? Outro ponto, gente, extremamente importante, tá? Que tem gente que acha, Jéssica, mas eu tô começando, não precisa fazer isso agora, né? Eu posso deixar para fazer depois. Não, gente, tem que fazer isso agora. Vocês precisam já começar estruturado. Então, eu tenho aqui aluno que vai montar o seu primeiro consultório, né? E aí me fala isso, fala, Jéssica, eu não queria agora gastar. Não é gastar, gente, é investimento. Muitas vezes é necessário, porque senão você vai ficar trabalhando, não vai oferecer diferencial, aí vai acontecer lá o que eu falei, trabalhar 12 horas para ter uma margem de lucratividade pequenininha, né? Porque você não consegue se diferenciar aí dos seus colegas, tá bom? Então, vai ter que trabalhar o quê, gente? Identidade visual da clínica, tá? Fundamental para vocês. Então, quem não tem, precisa providenciar. Outra coisa, gente, que gera uma experiência muito boa para vocês, tá? Para o paciente, no caso. Banheiro, gente, tá? Aonde o paciente vai quando ele chega na clínica? Primeiro lugar que ele vai, geralmente, é no banheiro, porque ele quer escovar os dentes ou passar um fio dental. E o banheiro, gente, é um lugar que geralmente a gente fica à vontade sozinho, né? E aí a gente olha, observa, por quê? Porque não tem ninguém olhando. Se a gente tá num outro lugar, de repente, diferente, que tem mais pessoas ali, às vezes a gente não vai ficar olhando quando a gente acha uma coisa muito bonita por muito tempo, vai ficar observando ali, por quê? Porque tem mais gente, então a gente se sente ali mais acanhado. Mas no banheiro é um lugar que a gente para mais, acaba olhando mais, porque você está ali sozinho. Então, hoje, se vocês forem no shopping, nos restaurantes, né, nas grandes lojas, nos consultórios, vocês vão perceber que eles trabalham muito essas experiências sensoriais olfativas, as experiências sensoriais ali da audição da pessoa no banheiro. Geralmente tem aquela musiquinha de fundo no banheiro, sempre aquele cheiro maravilhoso, né? Aqueles aromatizadores, aquelas flores, aquela iluminação indireta. Então, faz toda a diferença aí para vocês trabalharem essa parte aí do banheiro de vocês, já que a gente sabe que o banheiro é um lugar que os nossos pacientes acabam indo ali, já que chegam a maioria deles, tá? Outra coisa, gente, que é fundamental para vocês, tá? Espaço, eu chamo de espaço ali da mesa do café, tá?
gente, precisa vocês oferecerem um café diferente, um café mais gourmet, você pode oferecer ali para o seu paciente, né? Nada, gente, pelo amor de Deus, aquela garrafinha de café lá feia, feinha que fica lá na mesa, né? Aquele café tá até frio no final da tarde, que a garrafa não conservou, né? Aqueles copinhos lá, então, não, gente. Deixa lá, coloca uma maquininha de cápsula de café, oferece uns tipos de café mais gourmet, diferente, principalmente para tratamentos mais caros, vai fazer toda a diferença para vocês, tá? Então, coloca lá, capricha aí, xícara, vocês podem fazer guardanapinho personalizado com a marca de vocês, tudo isso é extremamente importante, tá? Chás, gente, deixa lá o café, a opção do chá para a pessoa, aquelas águas aromatizadas, sabe, gente, que você coloca lá, aí põe aquelas rodelas de limão, morango, fruta, aquilo chama muita atenção. Pelo menos eu, quando eu olho aquilo, eu tenho vontade de tomar um gole daquela água. E isso vai trabalhando a experiência ali daquele paciente que nem passou ainda em avaliação com você, tá? Então, os pacientes fazem cirurgia de siso, de implante, tem ali um sorvete personalizado para esses pacientes, né? Ele termina ali a cirurgia, entrega esse sorvete para ele. Isso é uma forma, gente, de trabalhar a fidelização do paciente de vocês, tá? Então, isso tudo, gente, precisa estar muito presente dentro dessa estrutura física que eu estou contando para vocês, tá? E uma dica de ouro, gente, que eu vejo muita gente não fazer e não faz, sabe por quê? Porque ela acha que vai atrapalhar a venda e a negociação. Eu escuto isso, gente, de muita gente, vendedor ou até mesmo do dentista ali, avaliador, eu sempre escuto ele falando assim, Jéssica, eu não vou oferecer, sabe o que é, gente? Eles vão falar assim, ó, eu não vou oferecer para o meu paciente o cafezinho ou uma bolachinha na hora da negociação, porque ele vai ficar tão agitado ali e que ele vai querer ir embora, né? Ele não vai querer fechar o tratamento, ele vai ficar disperso. Não, gente, pelo amor de Deus, é ao contrário, né? Quando a gente toma um bom café, a gente degusta ali uma coisa que é gostosa, ou uma bolacha, a gente sente uma sensação de prazer, né, de gostoso. E é nesse momento o paciente ele está muito tenso, porque você fez todo o passo a passo do encantamento, né? E aí aquele paciente ele está ali só na expectativa para ver quanto vai custar tudo isso, porque até agora ele está todo encantado, mas ele quer saber se realmente ele pode pagar por isso. Tá? Porque tem essa virada de chave, é como eu falei para vocês, a estrutura é um dos pontos, tá? Mas a gente tem a virada que precisa, sim, saber de negociação, né? Porque muitas pessoas, elas até acham que precisa só ser bom tecnicamente. E eu já falei para vocês que não é verdade, porque o dentista que foca só na técnica, faz curso a toda hora só de procedimento, ele acaba tendo a agenda muitas vezes não cheia, porque até ele conseguir esse boca a boca, essa indicação de pessoas, leva muitos e muitos e muitos anos ali, né? Então, por isso que é importante vocês desenvolverem essas outras habilidades de vocês, essas outras técnicas, né? E uma delas é, sim, explorar essa parte da estrutura. Então, é por isso que é importante, gente, vocês oferecerem esse café na hora da negociação, que é quando vocês têm a virada de chave ali do paciente, tá? E precisa sim saber negociar, precisa sim saber vender, porque senão não vai ter paciente de valores maiores na clínica, não vai ter pacientes ali para encher tua agenda, não vai acontecer, tá? Então, para a gente atender ali um paciente na hora da negociação, a gente vai lá, né? Vai levar o cafezinho, né? Vai ter a sua secretária que te ajuda ali, né? Ou a sua secretária da limpeza, ou de repente sua secretária da vendedora, ela vai ali e vai oferecer para o paciente um café gourmet, umas bolachinhas, alguma coisa naquele momento. E aí ele vai já dando aquela relaxada, experimentando daqueles prazeres que ele vai sentir ali, aquelas sensações, e vai dar abertura e facilitar o caminho para você poder falar com ele ali de valores, de preço, né? E aí, gente, olha como é engraçado, né? Eu tô contando isso para vocês, mas olha, eu tô contando isso para vocês, gente, porque tem uma aluna minha que ela me falou assim, né? Ela estava fazendo as aulas comigo e tudo mais, e aí a gente já tinha dado essa primeira aula, falamos as estruturas e tal, e aí umas 2 semanas seguintes, ela me mandou uma mensagem, ela falou assim, Jéssica, ela falou assim, você não acredita
como que uma taça, né? Uma taça bonita ali, porque eu sempre falo para oferecer essas águas saborizadas nessas taças diferentes, levar para o paciente. E, gente, pode ser uma taça mais barata, de repente uma taça assim que você vai oferecer para o paciente de vocês, tá? E aí ela me falou assim, Jéssica, como que uma taça com uma água, com umas rodelas de limão ali, um morango, fez a minha paciente fechar um tratamento de 22 mil reais? Ela falou, Jéssica, e olha, e falo mais para você, ela falou assim, olha o que aconteceu, depois que a gente começou a utilizar essas técnicas, além de eu conseguir, né, aumentar ali o ticket, né, que os pacientes fechassem tratamentos mais caros, ela falou, eu comecei a tirar o convênio. Por quê, gente? Quando ela entrou para fazer o curso comigo, um dos objetivos dela era não atender mais convênio, tá? E hoje ela já não atende mais convênio. Então, o que ela falou? Que quando ela começou a fazer essas ações, implantar devagarinho, essas coisas que eu expliquei para ela, da estrutura, ela já teve resultado. Ela fechou o paciente de 22 mil, ela se empolgou, começou a caprichar mais ali em todo esse passo a passo, né? E toda a técnica que ela aprendeu comigo no curso também, que entrou negociação, uma série de outras coisas, e fechou mais pacientes, né? Se livrou do convênio. Ela tem 4 clínicas, né, que atendiam convênios e hoje não atende mais, gente, só no particular, né? Então, são essas coisas que a gente acha que não, mas que vai fazer toda a diferença, né? Outra coisa, gente, que vocês podem fazer, tá? Que podem fazer, não, precisa ter espaço kids para as crianças, tá? Ah, Jéssica, mas meu consultório é tão pequenininho, não tem como eu fazer o espaço kids. Tá bom, não tem como fazer o espaço kids, vai fazer o quê, gente? Faz lá, pega aqueles videogames portáteis para dar para criança, um livrinho de pintar. Porque o que eu sempre falo, você quer agradar uma mãe, agrada o filho primeiro. Então, assim, aquela pessoa ali, ela fica tão com aquela sensação de gratificação ali, tão encantada com aquilo, que ela vai sim fazer o tratamento com você. Então, só do fato do filho estar ali, participar, ou muitas vezes você pode chamar ele para uma avaliação, né? Falar, olha, vamos olhar a boquinha dele, né? Vamos ver como é que tá, para ele já ir aprendendo, tendo contato com o dentista. Convida para ir para a clínica, né? A mãe vai ficar super feliz, mas para isso você tem que ter uma estrutura ali para a criança gostar de estar ali no seu consultório, né? Então, isso é muito importante, tá? Que vocês tenham essa estrutura física, gente, precisa trabalhar a estrutura física. Segundo ponto, gente, que vocês precisam ter ali, além da estrutura física, é como deve ser o ambiente de vocês na clínica. Como é que você vai montar esse ambiente, tá? Porque vocês sabem que precisou ter a estrutura física, né? Agora a gente precisa ali ter um ambiente, tá? Precisa ter, gente, um ambiente que seja extremamente bem decorado, um projeto arquitetônico, para vocês trabalharem o quê? Ali, iluminação mais indireta. Temperatura precisa ter, gente, tá? Aquela temperatura agradável. Não dá para deixar aquele ar-condicionado gelado e a pessoa com frio. Por quê? Quando a gente está desconfortável, a gente quer mais ir embora, a gente não quer ficar ouvindo o outro, ou muito calor. Começa a dar algumas sensações de incômodo. Então, precisa ficar atento com a secretária de vocês, para sempre ficar atento à temperatura de ar-condicionado, tá? Porque o que eu mais vejo, parece bobo, mas não é, gente. Eu tô falando aí que eu passo direto nas clínicas, quando eu tô na mentoria presencial, e eu vejo, gente. Eu vejo nitidamente ali o paciente desconfortável, tá muito calor, tá muito frio, sabe? Então, vai fazer a diferença. Então, precisa trabalhar isso, tá? Outra coisa que vocês podem trabalhar, aquelas mesas de aproximação ali na recepção, né? Não tem aquele balcão, né? Que tem aquela trave ali com o paciente, né? É algo mais intimista ali com o paciente, né? Que você consiga se relacionar mais próximo dele. Hoje, se você pega os grandes hospitais, pega aí o Einstein, o Alta, todos eles trabalham isso, né? Os consultórios, né? De dentistas também, médicos, eles já têm ali aquela parte que você fica mais próximo do profissional ali, para você criar uma conexão, criar uma relação maior com ele, tá? Outra coisa, gente, e por que a gente faz isso, né? Por que a gente precisa ter esses ambientes? Porque esses ambientes, ele remete que o paciente tem uma sensação de estar em casa, né? Então, quando você tem um ambiente bem decorado, com uma iluminação bem legal ali, né? Uma iluminação mais indireta, ele vai remeter para o seu paciente como se ele estivesse na casa dele, num conforto. Então, é isso que a gente usa essa experiência do ambiente, tá? Então, o que vocês podem evitar, tá? O que a gente tem que evitar? Então, a gente viu o que a gente deve fazer, agora a gente vai ver o que a gente vai evitar no nosso ambiente da clínica, tá?
evitar ambientes gelados, tá? Como a gente já falou, cores brancas, aquele verdinho clarinho, né? Ou aquele ali mais tonzinho que remete ali hospital, né? Então, ou remete medo. Por quê? Quanto mais você usar essas cores, mais o paciente ele vai ter sensação de estar num hospital. Então, aquele ambiente muito gelado, branco ou verdinho, né? Dá essa sensação. E aí o paciente não vai ter, não vai despertar ali o desejo de compra naquele momento, porque ele vai lembrar, sim, de um lugar que ele esteja, que é um hospital, tá? Outra coisa que vocês podem trabalhar, gente, são os aromatizadores no ambiente. Isso você pode usar. Eu, particularmente, gosto de alecrim, mas vocês podem ter a personalização do cheirinho da clínica de vocês, igual quando você vai lá na loja da Animale ou qualquer outra loja que tem o cheiro próprio da loja. Vocês podem fazer isso como uma identidade também, de identidade visual de vocês também, tá? Vocês podem trabalhar isso, tá? Então, os cheirinhos ali são extremamente importantes para você, tá? Deixar a senha da internet de fácil visualização. Por quê, gente? Você pode pôr ali em cima da mesinha do café, em qualquer lugar. Mas por que a gente tem que fazer isso? Porque, gente, quando a gente não deixa fácil para o paciente ver ou não entrega para ele a senha, muitas vezes, às vezes a recepcionista chega outro paciente. E aí ela tá lá com o paciente, ele ainda tá esperando para passar em avaliação, esperando por alguma coisa, e a recepcionista está conversando com outro paciente, depois chega outro e ele perdeu a conexão, tá sem internet e não consegue entrar. E aí muitas vezes ele começa ali a ficar irritado, porque ele quer ver alguma coisa na internet, e aí começa a ter um desconforto, tá? E ele não vai ali interromper a secretária para pedir essa senha. Então, por isso que é importante vocês terem, tá? Outra coisa que vocês podem trabalhar no consultório ou na clínica de vocês, o som ambiente. Aquele som mais baixinho, ambiente, vai fazer, gente, toda a diferença para fechar, principalmente, tratamentos acima de 10 mil, tá? Façam isso e depois me contem, tá? E aí, gente, eu vou falar agora para vocês uma polêmica, tá? Que muita gente vai falar que é a favor e muita gente vai falar que é contra, tá? Prestem atenção, gente, agora no que eu vou falar, ó. Ter ou não ter uma equipe uniformizada, né? E quando eu falo uma equipe uniformizada, gente, eu tô englobando ali os dentistas, tá? Tô falando dos profissionais dentistas, não só da recepção, que normalmente elas são uniformizadas, tá? E quando eu falo uniformizada, não é só uniformizada do uniforme ali, não. Jaleco, a forma que você se veste também, além ali do uniforme das meninas, tá? Como você veste a sua roupa, como você se porta, enfim, tá bom? Então, gente, ó, por que eu falei para vocês que isso é polêmico, tá? A gente já vai entrar nesse detalhe. Mas, voltando aqui, ó, ter ou não ter uma equipe uniformizada? Extremamente importante, gente. Precisa ter. E vocês sabem por que é que precisa ter, gente, estar uniformizado, estar bem vestido ali? Porque, gente, isso gera autoridade. E a autoridade vai gerar a confiança. E é a confiança que gera a venda. Então, olha isso, gente, ó. Então, se você tem uma equipe bem lá, uniformizada, você dentista tá lá, bem arrumado lá, de camisa, gravata, sapato, salto, as meninas, né? Bem arrumado, um jaleco muito bonito. Você vai fazer o quê, gente? Você vai gerar autoridade, né? E a autoridade, ela vai sim gerar confiança, que vai gerar venda. Então, por isso que é tão importante, tá? Então, Jéssica, então como que deve se vestir, né? Como é que a gente deve fazer? Então, vamos lá, gente. Ó, dica, hein? Homens, tá? Gravata, sapato, camisa, jaleco, gente. Precisa ser branco? Não, não precisa ser branco, tá? Pode ser jaleco colorido, preto, azul marinho, pode ser um que remeta mais à identidade da tua clínica. Você pode usar, sim, não precisa ser branco, tá? Barba bem feita, né? Aparada, bonitinha, arrumada ali. Por quê? Porque passa organização, passa higiene, né? Passa ali confiança, credibilidade para o seu paciente, tá? Mulheres, gente, mulheres, hein? Ó, unha, tem que tomar cuidado com unha. Unha até eu falo que hoje é um pouco complexo, porque eu não sei como vocês fazem, mas eu já passo dia a dia aí várias vezes nas clínicas e eu vejo aquelas unhas muito grandes, né? Unha de gel, né? Aquelas unhas de resina, enfim, uma série de unhas lá muito grandes, assim, pontudas.
Lá, o dentista fazendo avaliação, feliz da vida, atendendo o paciente. Gente, unha grande, primeiro que incomoda, primeiro que eu nem sei como é que vocês fazem para atender o paciente com esse tamanho de unha, tá? Então, o ideal é ter uma unha bem cortadinha, bem arrumadinha, né? Com esmalte bem feito, isso é o ideal, tá? Cabelo bem arrumado, preso ou solto, mas sempre bem arrumadinho, tá? Maquiagem. Ah, Jéssica, eu não gosto de maquiagem. Não gosto. Gente, não precisa fazer aquela maquiagem, né? Passa um batomzinho bem clarinho, né? Ou passa, sei lá, alguma uma sombra, alguma coisa bem clarinha, algo sutil. Não pode ser algo carregado ali, né? Mas faz parte. Por que faz parte, gente? Faz parte da sua imagem, né? Como é que você quer vender para alguém um tratamento reabilitador, um tratamento, se nem a sua imagem é 100%? Se você não trabalhou nem a sua imagem, né? Como é que você vai passar credibilidade para essa pessoa, né? Não vai passar, ela vai olhar ali, ela vai te julgar, né? E aí, gente, vocês devem estar falando, Jéssica, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver a roupa que eu visto, não tem nada a ver com quão bom tecnicamente eu sou, né? Ou o que eu vou fazer de tratamento para o meu paciente. Não tem nada a ver. Sim, gente, não tem nada a ver, concordo com vocês. Só que na cabeça do seu paciente, tem. Não sou eu que estou falando isso, né? É como é o comportamento das pessoas, gente, tá? Então, por isso que aí, ó, mulher então vai. Voltando aqui, ó, mulher vai usar cabelo arrumadinho, maquiagem, salto, gente, porque salto ela vai ter ali, já vai se sentir mais empoderada, gente, né? Então, por isso que é o ideal que vocês usem, né? E sim, gente, é o que eu tô falando para vocês. As pessoas, elas têm esse comportamento, né? Por que é que elas têm esse comportamento? Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo, né? Eu estava trabalhando aqui numa consultoria que eu estava aqui na Berrini. E aí eu terminei o final do dia tal, e eu precisava ir ali para sentido Vila Olímpia, que eu ia pegar o meu noivo que estava na pós e tinha saído mais cedo. E aí eu estava lá, enrolei um pouquinho ali na clínica e tal, e fui para pegar ele. Aí já estava começando a escurecer, já estava mais escuro tal, e eu fui para lá pegar ele. Só que quando eu fui, tinha um lugar ali na Vila Olímpia, para quem é aqui de São Paulo sabe, que tem um shopping ali, e ele fazia a pós ali do lado do shopping, que teoricamente não podia virar ali, né? E eu estava ali e estava tentando virar ali naquela rua que não poderia virar. E aí, atrás ali do meu carro, tinha um policial, só que estava mais escuro à noite, eu não vi que tinha esse policial, não tinha visto, porque estava mais escuro. Só que ele já estava me dando farol há muito tempo, porque ele queria que eu passasse, né? E eu queria tentar virar ali, para poder facilitar, para eu poder pegar o meu noivo ali que estava me esperando. E aí esse policial ficou, e aí na hora eu ali meio irritada porque eu queria virar e não dava, e aí eu pus a mão para fora do carro e fiz para ele, passa por cima, né? Gente, eu jamais poderia ter feito um negócio desse, né? Sei, tô errada, mas não deveria ter feito, só que na hora foi voluntário, eu falei, só que aí a hora que eu fiz isso, só escutei uma sirene assim, aí o cara veio, parou do meu lado e falou, você não pode virar aí, né? Começou a ficar bravo comigo, e aí na hora, gente, eu falei, me desculpa, eu não sabia, né? Desculpa e tal, não sei o que. Ou seja, gente, o que eu quero falar para vocês, né? O que eu quero dizer para vocês com isso? Por que é que eu fiquei lá pedindo desculpa se antes eu tinha falado para ele passar por cima? Porque eu identifiquei ele, gente, como uma autoridade ali, porque ele estava se vestido naquele momento ali como um policial. Então, naquele momento, ele sim é uma autoridade para mim. Então, quando vocês se vestem da forma adequada, vocês passam essa imagem para o paciente de vocês, de autoridade ali no assunto de vocês, né? Porque na mente das pessoas é isso, gente. O advogado, ele vai lá para o fórum de terno, de gravata, né? Imagine se você vai para uma audiência e aí você chega lá na audiência e o advogado tá com a calça dobrada, que eu tô falando isso, gente, porque é o que eu vejo nas clínicas odontológicas, não tô falando mentira para vocês, não. Então, assim, você vai lá você tá lá, vai para uma audiência, e aí seu advogado chega com a calça dobrada, né, dobra a barrinha lá no meio da canela, põe um tênis no pé e uma camisa de manga, uma camiseta, e vai para audiência com você. E aí chega e vai com você. Aí chega lá o outro advogado, né? Você tá lá esperando, chega o outro advogado lá, todo de terno, gravata, numa postura. Chega lá de Porsche, o seu chegou de Uno, nada contra Uno, gente. Tive Uno já, mas só para exemplificar aqui para vocês.
E aí chega lá esse advogado. Na mesma hora, gente, você vai pensar assim, você vai falar, nossa, tô ferrada, vou perder o processo. Por que que a gente pensa isso, né? Por que que você tem esse estalo aí? Porque você fala, nossa, o cara lá, bem arrumado, com esse porte, deve ser um excelente advogado. É essa a ligação que você faz. Quando, na verdade, não necessariamente, tá? O cara pode ter um Porsche porque ele gosta de Porsche, porque ele ganhou, e o outro tem um Uno porque ele gosta de Uno. Ele pode comprar até um Porsche se ele quiser, mas ele gosta de Uno. Só que a pessoa, ela não sabe isso. Então, na cabeça dela, ela faz esse julgamento. Por isso que é tão importante. Ah, Jéssica, então eu não posso usar tênis, calça dobrada? Na hora da clínica, não. Você vai usar depois do expediente, no final de semana, onde você quiser. Mas na clínica não é lugar propício. Se você quer fechar tratamentos maiores, você tem que se vestir à altura de fechar esses tratamentos, tá? Se pondo como uma autoridade ali naquele momento, de jaleco, bem vestido, arrumado, tá? Então, é por isso que eu falei para vocês que é muito polêmico hoje, porque o que mais a gente vê nas clínicas, que eu vejo em especial, é isso, né? Gente, eu já cheguei a ver até dentista de rasteirinha, né? Não dá, como é que a gente faz um negócio desse, tá? Então, se querem fechar, já sabem, tá? Tratamentos mais caros, precisa, e eu falo acima de 10 mil, tá? Precisa trabalhar a imagem visual de vocês, tá bom? Como é que vocês vão passar, se comunicar com o seu paciente através da sua imagem, tá? Que mais, gente? Outra coisa que vocês precisam ter, tá? Fundamental para fechar tratamento também mais caros, tá? Que vocês precisam ter material de divulgação, tá? Precisa ter material de divulgação. Ah, Jéssica, e o que seriam esses materiais de divulgação que eu preciso ter, né? É o quê? É só aquele panfleto que eu tenho lá na frente da clínica? É só isso que eu preciso ter, né? Eu tenho aquilo lá. Não, gente, não é só isso, tá? O que vocês precisam ter, né? Para poder trabalhar a divulgação de vocês? Kits de boas-vindas e kits de finalização de tratamento para o paciente. Então, gente, o paciente foi lá e fechou um protocolo, né? Dá para ele ali um kitzinho, você pode bolar, se for homem pode dar um kit churrasco, se for mulher pode dar uma champanhe, pode dar com umas taças bonitas, pode dar qualquer coisa que a imaginação de vocês tiver ali no momento que vocês programaram, né? Mas precisa dar para o paciente alguma coisa quando eles fecham o tratamento com vocês e quando finaliza o tratamento, tá? E já nesse primeiro momento, aproveite e faz umas fotos mais descontraídas quando ele fechou ali. E no final, mais fotos descontraídas, tá? Porque, gente, você pode pegar e mandar depois pelo WhatsApp do seu paciente essa foto que você tirou com ele descontraído. E o que ele vai fazer? Ele vai postar muitas vezes a foto com o dentista dele nas redes sociais, tá? E acaba divulgando ainda mais a clínica e vocês. Então, são ações que vocês precisam fazer para se diferenciar, tá? Para justificar o paciente não contestar o preço de vocês e sim fechar na primeira consulta, tá? Então, kits de boas-vindas é uma forma de vocês trabalharem a divulgação de vocês, finalização, tá? Sacolas personalizadas, tá? Uma boa embalagem, porque hoje a gente fala muito dessa experiência de compra e que remete ali todo aquele contexto da embalagem, tá? A gente pode falar isso depois em outros pilares. Fotos de antes e depois, você pode trabalhar. Portfólio, gente, com materiais de tratamentos que foram feitos na clínicas, da equipe de vocês, né? Uma coisa que seja mais personalizada, como se você estivesse falando diretamente com o paciente de vocês. E por que é tão importante vocês terem esse material? Porque pode acontecer do paciente vir fazer a avaliação com vocês, e esse paciente que fez a avaliação naquele momento não é o decisor, tá? O decisor, de repente, está lá na casa dele. E esse é um paciente que você não vai conseguir fechar na primeira consulta, porque a pessoa que decide não está ali. E aí, todo esse encantamento, tudo isso que você ofereceu, você acaba não conseguindo entregar para esse paciente, né? E aí, o que você faz? Anota lá, muitas vezes, num papelzinho de receituário, não é isso que ele faz na clínica? E entrega para o paciente embora. E ele vai levar isso para o decisor dele. Quando o decisor olha lá, 25 mil reais, 10 mil reais, ele fala, meu Deus, muito caro, não vai fazer isso. Por quê? Porque ele não despertou, né, a mesma coisa que o paciente que estava lá na sua clínica. Então, o que você tem que fazer? Ter um material, uma pastinha bem bonita, arrumada, para você conseguir levar um pouco, que é bem pouco, dessa experiência
para o decisor. E aí tentar marcar para que ele venha na clínica. Mas ele não vai pegar um papelzinho de pão ali, ou um receituário, e vai olhar e falar, 20 mil, né? E de repente ele vai pegar de outro lugar também o receituário e vai dar 10 mil, né? Ele fala, não vai conseguir ver a diferença, né, de vocês, porque ele não estava lá. Então, por isso que é tão importante vocês terem esse material, tá? Anúncios, redes sociais também, tá? Que mais, gente? Ter ou não ter TV, né? E aí, o que vocês acham? Bom, gente, ó, TV na sala de avaliação e na sala de espera, tá? Precisa ter, tá? Só que, o que eu vejo na TV, né? Eu vejo que a TV da sala de espera, muitas vezes, fica lá passando canal aberto, né? Fica lá passando outras coisas que não tem conteúdo para vocês trabalharem já ali o paciente de vocês. Então, o ideal, quando vocês têm a TV ali na recepção, é já usar ela como uma ferramenta geradora de vendas, gente, para vocês. Colocar conteúdos que despertam o desejo dessa pessoa, né? O desejo de compra dela. Não adianta vocês ficarem colocando lá também campanha, faça seu botox, faça não sei o que lá, e só propaganda. As pessoas vão olhar 2 minutos, ninguém quer ficar vendo propaganda toda hora ali para a pessoa compra. Não, vocês vão usar de outra forma, tá? Coloca lá, gente, entrevista, né? Teve uma dentista, uma clínica que eu fui, né, recentemente, e ela colocou lá como uma ela fez como entrevista mesmo, né, uma dentista da equipe dela, fazendo uma entrevista com uma mãe, e aí a mãe ia perguntando para ela sobre a primeira dentição, o que tinha que fazer, e foi, gente. Isso daí, gente, é conteúdo valiosíssimo, porque a mãe que tem filho, para quem é odontopediatra, começa a ficar ali vidrada naquilo, porque vai falar assuntos que realmente é de uma pessoa real que está perguntando ali e que realmente faz sentido para ela, né? Então, é informação. Então, é isso que a gente vai usar. Pode usar mitos e verdades, né? Que mais que vocês podem usar? Mitos e verdades nessa TV, né? E a sacada, gente, sempre, tá? Vender sem parecer estar vendendo. E é dessa forma. É dessa forma que vocês fazem, tá? Dando conteúdo de valor para aquela pessoa, tá? E não ficar lá e compra meu botox na minha campanha, que só hoje vai ter desconto. Ou compra que, sei lá, a campanha que vocês estiverem fazendo aí, tá? É muito mais fácil vocês venderem com algo que desperta o desejo deles do que dessa forma, tá? É o que funciona hoje, é o que a gente mais tem de resultado nas clínicas. Coloca também antes e depois, né? E toma cuidado, gente, para não ficar deixando em canal aberto, porque isso pode até atrapalhar de uma certa forma. De repente ele está lá, vê uma propaganda que está todo mundo perdendo emprego e ele foi preparado para fechar um implante, aí ele se assusta com aquela notícia e ele fala, nem vou fechar não. Acabei de ver que está todo mundo perdendo emprego aí por causa do Covid. Melhor não, a economia não vai ficar muito boa. Gente, ele nem né, raciocinou que às vezes ele nem trabalha numa empresa, às vezes ele é, sei lá, aposentado, mas às vezes na cabeça dele vem essa informação e ele tá com aquilo. Por isso que tem que tomar cuidado com o que vocês usam na TV, tá? Que mais, gente? Ambiente instagramável. E aí, gente, o que é um ambiente instagramável? Vocês têm no consultório de vocês ou não, tá? O ambiente instagramável, gente, é aquele ambiente que a gente fala cenográfico mesmo, tá? Que cria ali e desperta uma emoção. Então, quando a gente vai lá no congresso, né, e aí tem aquelas filas para tirar foto, de repente num balanço, ou num shopping, né, ou algum lugar que tem lá, que remeta à praia, alguma coisa, e que você quer ir ali naquele lugar para também tirar uma foto, né? Então, isso é um ambiente instagramável, tá? Ele faz o quê? Ele faz com que a pessoa desperte ali, né, uma emoção e uma ação. A ação ali, no caso, é dela tirar foto, né? Ela vai tirar foto e provavelmente ela vai postar nas redes sociais e vai marcar ali a clínica. E aí começa a ocorrer o famoso boca a boca digital ali. Então, para vocês é muito bom. Minha clínica não dá, não tem espaço. Não tem problema, faz uma parede instagramável, tá? Uma parede diferente que as pessoas tenham vontade de tirar foto. Teve uma clínica em parceria com uma amiga minha que é arquiteta, que fez também, ela colocou uma cadeira, né, aquelas cadeiras tipo ovo, que tinha uma língua dentro, e o paciente entrava nessa cadeira para tirar foto. Aí do lado tinha 2 escovas, aquelas gigantes de resina. Gente, ficou muito show.
né? Então, vocês podem trabalhar várias ideias aí também. E mesmo na parede instagramável também dá, tá? É uma alternativa para vocês trabalharem. E o último passo, gente, a última coisa que vocês precisam trabalhar dentro da estrutura de vocês, e eu considero como itens indispensáveis na sua clínica se você quer fechar tratamentos com valores maiores, tá? Indispensáveis, gente, anota aí, né? Itens indispensáveis na sua clínica se você quer fechar tratamentos maiores, tá? O que é, gente? É a sala preparada para a negociação, tá? Para você passar ali a forma de pagamento para o seu paciente. Ou o seu consultório ter ali uma mesa, né, para você receber, uma mesa para você receber quando ele chega, para você depois explicar o tratamento, né, passar o planejamento, precisa ter isso, tá? Outro item extremamente indispensável, câmera intraoral, tá? E aí você pode ter scanner, toda a parte de tecnologia digital você pode ter, mas a câmera intraoral não dá nos tempos de hoje para você não ter, tá? Eu duvido que se você pegar um paciente, fizer todo o passo a passo que eu ensino lá na minha mentoria, no meu curso, você não vai fechar o paciente de vocês, tá? Se eu for lá, pega a câmera intraoral, mostra como que tá aquilo, né? Mostra que tá tudo quebrado, que tá infeccionado, que precisa fazer um tratamento, mostra depois imagens de como poderia ficar, tá? O paciente não fecha porque você não faz esse passo a passo, tá? Então aí muitas vezes realmente ele entende que sua restauração é igual à restauração do vizinho, porque ele só pensa assim, restauração, né? Ele não vê tudo aquilo que você consegue apresentar. Então é ferramenta de diagnóstico e é ferramenta máquina de vendas, câmera intraoral, tá? Precisa ter. Não dá pra gente ficar no espelhinho. Passado, gente, não usa mais espelhinho. Então se você tem um consultório pequenininho, o mínimo que você precisa ter para você começar a converter tratamentos mais caros é a câmera intraoral, tá? Sem ela, realmente, você vai fechar restaurações separadas, tratamentos pequenininhos, tá? Que mais? Material de apoio para a primeira consulta, material visual com antes e depois, né? Vai apresentar exame radiográfico, fotos de pacientes mais descontraídas, ter uma TV grande, gente, toda a diferença, tá? Por quê? Para você explicar para o paciente de uma forma mais ampliada, você vai explicar para ele, tá? Então, precisa ter essas coisas para vocês poderem fechar tratamentos mais altos, tá? Então, esses são os itens indispensáveis. Bom, gente, eu espero, né, que vocês tenham aproveitado, que de alguma forma esse conteúdo tenha ajudado vocês, né? E que vocês consigam colocar em prática, porque só assim vocês vão conseguir ter o resultado. Se vocês fizerem pelo menos algumas ações, como minha aluna lá, eu contei para você que fez, da parte da água lá, saborizada na taça, e se livrou do convênio, eu também tenho certeza que vocês vão conseguir fechar o paciente de vocês, tá? Então, gente, ó, se você gostou dessa dica, já pega aqui, né, envia para o colega de vocês que também estejam precisando dessas dicas, tá? E querem também melhorar a conversão e aumentar o faturamento, tá? Se não tá inscrito, ó, gente, para quem não tá inscrito no meu canal lá no YouTube, corre lá e se inscreve, gente. Se inscreva agora, tá? Então vai lá, aperta o sininho para lembrar vocês. Por quê? Lembrando vocês, gente, que eu vou estar aqui, né, compartilhando com vocês toda essa minha vivência mesmo do meu dia a dia, em vendas, nas clínicas, o que tá dando, o que não tá dando certo, com vocês lá, tá? Então, corre lá, tá? Se inscreve no meu canal no YouTube para vocês ficarem atualizados dos vídeos e das dicas e começarem a colocar em prática e depois vão me contando, tá? E ó, sim, dentista pode vender, tá? Claro que com muito amor, com muita ética, com muito respeito à nossa profissão, tá? Mas é isso que vai fazer vocês se diferenciarem, tá? E conseguir chegar no resultado de vocês. Então, gente, na próxima, anotem aí para vocês não esquecerem na agenda, na próxima aula a gente vai falar sobre como fidelizar seu paciente, tá? O que a gente precisa fazer para que aquele paciente esteja no seu consultório de 3 em 3 meses. Como é que a gente tem um relacionamento quente com ele, tá? Porque só e-mail, WhatsApp, gente, não resolve, tá? Então, a gente vai falar sobre isso, tá bom? Então, gente, eu vou me despedindo de vocês, né?
E muito obrigado por todos que ficaram aqui comigo. Tenham uma ótima semana incrível para vocês, com muitas vendas, com muita conversão, com muita tranquilidade também, tá bom? Então, beijo e boa semana para vocês.